No primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Ah, pensei que vocês iam falar segunda. Todo mundo atento. No primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, ajuntando-se os discípulos. Nós estamos lendo o livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos? Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Oh, tem alguém que sabe aqui, fazendo teologia, isso é muito bom, hein? Lucas escreveu o livro de Atos. Então, se Lucas escreveu, provavelmente ele estava lá. A Bíblia está dizendo que os discípulos estavam reunidos. Então, estava Lucas, estava Paulo, estavam os demais discípulos, na verdade? E eles estavam fazendo o quê? Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Qual que é a celebração que parte o pão? Nosso culto de ceia. Então, provavelmente, eles estavam numa celebração de ceia. Você vê que num versículo tão pequeno, nem acabou ainda, já tem tantas informações, né? Então, a gente precisa ler a Bíblia desse jeito, tirando as informações do texto, para que você entenda o que está acontecendo e o que Deus quer falar conosco. Amém? Então, eles estavam juntos, reunidos para partir o pão, que havia de partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática, ou a pregação, até que horas? Eu não vou pregar até meia-noite, amém? Mas se eu ficar aqui até meia-noite, vocês têm que ficar, irmãos. E ficar feliz ainda, em nome de Jesus. Porque quem ficar triste, Deus não está se agradando. Esses irmãos, não diz a Bíblia se eles estavam tristes, só comenta que um morreu. Mas calma, não foi pela pregação de Paulo, amém? Nós vamos entender. Né? Vai ter uns irmãos que vai falar assim, eu sabia que esse negócio de pregar muito tempo não é de Deus, mas não é isso. Aconteceu alguma coisa que nós vamos aqui ouvir o que o texto está dizendo. Aí ele alargou a prática da pregação até meia-noite. E aí continua dizendo assim, havia muitas luzes no cenáculo. O cenáculo era o lugar em que eles estavam, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa... Onde ele estava sentado? Janela é lugar de sentar? Amém. Vamos entender aí o que ele estava fazendo. E ele estava assentado numa janela. Caiu do terceiro andar durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Estava vivo ou morto? Morto. Ele foi levantado morto. Aí diz assim a palavra, Paulo, porém, descendo, porque ele estava em cima, ele desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçou e disse, não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Ou seja, ele está vivo. Ele ressuscitou naquele momento, porque já era constatado que ele estava morto. Amém? E subindo, entenda isso. Eles subiram, terminou, o menino viveu, e eles voltaram, subiram para o cenáculo. E diz assim, e subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até o amanhecer. Era uma vigília, sim ou não? Então, se eu não pregar até meia-noite, mas pregar até de manhã, você tem que estar aqui comigo, irmão. Você não pode querer ir embora, não. Amém? Quem vai ficar aqui comigo até de manhã? Você vai ficar sozinho, que eu vou embora. Viu? Eu vou embora, você vai ficar... Mas amém, o dia que eu ficar, você fica também. E aí, o que aconteceu? Ele ressuscitou o jovem, subiram para o cenáculo e Paulo partiu o pão, serviu a ceia e continuou pregando até o amanhecer. Amém? E ainda diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. 12, né? E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, mas muito consolados. Aquele povo saiu dali muito alegre pelo que Deus estava fazendo. Amém? Esse é o texto que nós vamos ler. Esse é sobre o texto que eu quero falar com você nessa noite. Irmão, dormir é bom ou é ruim? Eu acho, para mim, que é a segunda maravilha do mundo. Porque primeiro é o quê? Comer, né, gente?
A primeira é comer. E dormir é muito bom. Uma segunda maravilha, é muito bom dormir. Mas dormir na hora errada é bom ou é ruim? É ruim. Né? O sono foi feito para dormir, a noite foi feita para dormir. O corpo precisa descansar, mas dormir em qualquer hora, em qualquer momento ou em qualquer lugar, isso não pode ser muito bom. Isso não é muito bom. Na verdade, muitas vezes traz danos à nossa vida e muitas vezes até irreversíveis. Né? Dormir no trânsito, por exemplo, pode ser fatal, né? Então, nós não podemos dormir em qualquer lugar. No trânsito, por exemplo, é um lugar que não se pode dormir. Outro lugar que não se pode dormir? Na igreja. Principalmente na janela. Ainda bem que aqui não tem. Né? Porque é perigoso acontecer que nem o jovem Eutico. Cair e morrer. Mas como aqui não tem janela, cuidado com a cadeira. Para não dormir, escorregar e cair. As abelhas podem entrar na boca, nos ouvidos, né? Então, não podemos dormir no culto, não é bom, né? Então, o que nós vamos tirar desse texto? O texto que lemos, ele conta uma história. E nessa história, tem um rapaz. E esse rapaz, ele dormiu. Ele estava no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente correto. Porém, ele estava mal posicionado. Diga comigo, mal posicionado. Deus vai falar sobre isso conosco nessa noite, amém? Ele estava mal posicionado. A Bíblia diz que ele era um jovem, quando a Bíblia diz jovem é porque ele era jovem mesmo, de no máximo 17 anos, e o nome dele era Eutico. Não põe esse nome no teu filho, pelo amor de Deus, mas se você já pôs, não tem problema. O nome dele era estranho, não, era Eutico, né? E esse jovem, por algum motivo, ele estava naquele momento, naquela reunião. Não sabemos se ele foi acompanhando os pais, se ele passou ali por baixo, viu que tinha algo, um movimento, decidiu subir. Não sabemos se ele ouviu falar que Paulo estava ali na cidade, ele quis ouvir a Paulo. Paulo era um homem muito conceituado. Não sabemos o que aquele jovem estava fazendo ali, mas nós sabemos o que estava acontecendo naquela reunião, sim ou não? Um culto de celebração de ceia, que começou a partir das 6 horas e, demorou bastante para acontecer. Estavam lá reunidos no cenáculo. E aí a Bíblia diz que aquele jovem, ele estava ali por algum motivo. Mas com o passar do tempo, o cansaço, a fadiga, o sono começou a querer envolvê-lo. E conseguiu. Tanto que a Bíblia diz que ele foi, ele caiu num profundo sono. O sono não foi leve, ele foi profundo, que ele não se controlou e ele chegou a cair da janela, da onde ele estava sentado, lá embaixo, e morreu. E morreu. Aí Paulo vendo tudo isso, a gente já leu, só estou relembrando, Paulo vendo tudo isso, vendo o alvoroço, todo mundo gritando, o menino está morto, ele larga o púlpito, larga a pregação, desce até lá embaixo, e ele fala, acalmem-se. Ele abraça o menino, e quando abraça o menino ressuscita, e o menino volta a viver. E aqueles homens voltaram para suas casas muito felizes, sim ou não? Não, o culto continuou, irmão. Vocês não estão prestando atenção não, né? Não voltaram para casa, subiram novamente para o cenáculo e o culto perdurou até o amanhecer. Aquele povo estava com fôlego, não? Estava animado ou não? E você, está animado nessa noite? Então não se preocupe com o horário em nome de Jesus. Deus, ele vai falar conosco, Deus já está falando conosco. Preste atenção porque o Senhor, ele quer nos envolver nessa noite em nome de Jesus. O que Paulo estava fazendo naquela cidade, irmãos? Trode, a cidade de Trode. Trode é uma cidade portuária, uma cidade com movimento de comércio muito grande, uma cidade bem consolidada, né? E Paulo, ele já tinha passado anteriormente por essa cidade. Paulo, em uma das suas antigas viagens, há anos atrás, ele já havia passado ali, ele já havia pregado o evangelho, pessoas já haviam aceitado Jesus, já haviam crido em Jesus, e esse povo agora, eles costumavam se reunir para ouvir os ensinamentos de Cristo, ou seja, havia formado ali uma igreja. Amém? Porque o que é a igreja? O ajuntamento dos santos. Então ali havia uma igreja, havia líderes que Paulo deixou. Só que a Bíblia diz que na terceira viagem de Paulo, o Espírito Santo
o inquietou, o conduziu a passar em Trode. Não era o caminho dele, mas o Espírito Santo o conduziu. Então ele vai, viaja mais 5 dias de navio e chega a Trode. Quando ele chega lá, ele fica quantos dias com aquele povo? 7 dias. Paulo, ele passa 7 dias com aquele povo, ensinando, pregando, exortando, capacitando líderes, fazendo a obra de Deus. E aí a gente vai ver aqui o texto que a gente leu, que diz assim: um dia antes dele viajar, ele viajaria na segunda, no domingo, ele decide reunir os irmãos para celebrarem a ceia. E ali ele convoca, ele fala: irmãos, vamos ter um culto, celebração de ceia, não faltem, venham e vamos adorar a Deus juntos. Os irmãos alegres, com certeza, porque depois de 7 dias ouvindo a Paulo, aguentar um culto de quase 8 a 10 horas com Paulo, eles estavam muito felizes na presença de Paulo. E ali eles se reúnem. E aí os irmãos, quando dá 18 horas, eles começam a ir até o cenáculo. E aí o que acontece? Naquele tempo, irmãos, não tinha energia elétrica. A cidade estava escura. Por isso que a Bíblia diz que eles acendem as suas lamparinas e chegam com as suas lamparinas acesas. Então, o que esse povo faz quando sabe que vai ter o culto? Eles chegam em casa, preparam a família, né? Acende a candeia. O que era a candeia? Sabe aquela lâmpadazinha tipo Aladim? Eles colocavam azeite dentro, acendiam um pavio e iluminavam o ambiente. Então, aqueles homens, eles fazem isso e chegam até o cenáculo para adorar a Deus junto com Paulo lá. E aí eles se reúnem e ficam ali, amando ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós nascemos de novo e fazemos parte do reino de Deus, estar junto do corpo de Cristo deve ser uma alegria constante. Irmãos, se nós fomos alcançados pelo Senhor, se nós fomos envolvidos com a graça e com o amor de Deus, estar nesse ambiente deve ser o nosso maior prazer. Nós devemos nos preparar para chegar nesse lugar. Nós devemos vir até a casa do Senhor alegres, contentes, para buscar a face do Senhor e entregar a Ele o nosso melhor. Aí aqueles irmãos reunidos, acontece o fato do jovem. E a Bíblia, ela traz muitos detalhes do que aconteceu naquele culto, do que aconteceu naquela reunião. E nos traz espiritualmente lições poderosas para aplicarmos nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês algumas delas, amém? O texto, ele começa falando que eles estavam reunidos no cenáculo. Se nós observarmos a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, essa palavra ela é muito citada. Lembra quando Jesus, antes de ser crucificado, ele reúne com os discípulos para celebrar a última Páscoa e a primeira ceia? Ali ele lava os pés dos discípulos. Aonde eles estavam reunidos? No cenáculo, né? Um outro momento lá em Atos, quando Jesus fala assim: olha, ajuntem-se, reúnam-se lá no templo, lá no cenáculo, para que vocês esperem a descida do Espírito Santo. Eles se reuniram no cenáculo. Então, o que era o cenáculo? Era uma espécie de auditório, era uma espécie de salão que ficava na parte de cima de uma casa. Então, era comum ter algumas casas com um piso térreo, primeiro andar, e a parte de cima que chamava-se cenáculo. Ali, Jesus gostava de reunir os seus discípulos para os ensinos, para compartilhar dos ensinos do reino de Deus. Amém? Então, nós já sabemos o que é cenáculo. Então, o Senhor é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque antes mesmo dele sair ensinando qualquer coisa, você vai ver que o Senhor já praticava, né? E quando... Antes mesmo do Senhor estabelecer a igreja no padrão que nós temos hoje, né, de ajuntamento da igreja, que nós aprendemos lá em Atos, na igreja primitiva, o Senhor já fazia isso. Então nós devemos dar total reverência e importância para essa comunhão, para esse ajuntamento, de estarmos aqui buscando aprender, a adorar, a comungar junto com os irmãos com um propósito. Qual que é o propósito? Aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados em Cristo, para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Ele. Amém? Praticando
todas as dádivas de Deus, o amor, a longanimidade, o perdão, a comunhão com os nossos irmãos, nos aperfeiçoando para quê? Para que estejamos preparados para o grande dia, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, estarmos aqui nesse ambiente, ele é essencial para mim e para você. Nós não só precisamos estar aqui, mas nós devemos amar estar aqui. Nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça, o amor, a alegria, como foi falado pelo pastor no início do culto, que o salmista Davi, ele declarava isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma alegria o salmista Davi estar diante da presença do Senhor. Assim como para mim e para você deve ser uma alegria. Nós não devemos banalizar o corpo de Cristo. Nós não devemos banalizar a igreja do Senhor. Nós não devemos tornar irrelevante aquilo que para o Senhor é essencial, aquilo que para o Senhor é primordial. E se estar reunido é importante para o Senhor, deve ser também importante para mim e para você. Faz parte da minha e da sua sobrevivência. Não é opcional. Muitas pessoas escolhem se vão ou não à casa do Senhor. Hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu estou a fim de ouvir, hoje eu não estou. Mas nós não devemos pensar assim, porque estar aqui é essencial para a minha e para a sua vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? É muito importante. Outro detalhe importante no texto é que o texto diz que todos vinham com as suas lamparinas acesas. Como eu já disse, naquela época não tinha energia elétrica, e eles então pegaram, se esforçaram, prepararam o momento em que eles iriam àquela reunião. Porque, irmão, pensa comigo, você fica sabendo, né, que vai ter uma reunião e você tem outras atividades. Você vai chegar, você vai organizar a sua agenda, as suas atividades, a sua rotina, para que você consiga estar aqui. Com aqueles irmãos não foi diferente. Eu fico imaginando, será que foi fácil? Não foi tão fácil, porque quando a gente olha para a igreja do Boqueirão, por exemplo, a gente vê irmãos que andam meia hora, uma hora, debaixo do sol, debaixo da chuva, para chegarem até aquele ambiente e poderem ouvir uma palavra, poderem se alimentar de Deus, serem tocados pelo Senhor e também entregar o seu melhor a Deus. Então, para aqueles irmãos também não foi fácil, mas muitos de nós hoje, nós queremos escolher, decidir se é bom ou não, se é importante ou não, quando na verdade Deus já diz o que é primazia, o que é primordial, o que é prioridade. A palavra de Deus já diz. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, entender o que o Senhor fala e em obediência praticá-lo. Amém? Hoje nós temos tudo. Não temos tudo? Pensa numa época de facilidades. Pensa numa época onde tudo que você quer você encontra. Todo lugar que você quer você pode conhecer, nem que seja pela internet. A globalização, a internet tem facilitado muitas coisas. A tecnologia tem facilitado a nossa vida. Sim ou não? Hoje nós temos energia elétrica, temos água, temos gás, temos carro, temos moto, temos vento, temos cadeira, temos tudo. E muitas vezes, o que nos falta, então? Nos falta o entendimento. O entendimento da importância de estarmos aqui. O entendimento de por que o Senhor estabeleceu a igreja. O entendimento da minha importância no corpo. O entendimento que é necessário para a minha vida. Que eu só estou vivo quando eu estou ligado ao corpo. Então, muitas vezes, o que falta para mim e para você? O entendimento. E a palavra do Senhor diz assim, que muitos perecem e muitos morrem no meio do caminho porque lhe falta o conhecimento, lhe falta o entendimento. Né? E o que nós precisamos entender? O que é a igreja? Você precisa entender o que é a igreja, para você depois saber que é importante você estar aqui. Igreja é a grande família de Cristo, que se move em favor do reino. E o que é o reino? O reino é a vontade de um rei estabelecida para a humanidade. Existe um rei que ama a minha e a sua vida e que ele quer o melhor para mim e para você. E para isso ele conta com servos. Quem são os servos? Nós. Eu e você que aceita, que crê, que se coloca diante dele. Para quê? Para trabalharmos juntos nessa grande jornada.
Então, estar com o Senhor, estar nesse ambiente, é se envolver com a família de Cristo. É fazer parte da família de Cristo. É fazer parte do propósito de Cristo para a sua família, para a sua casa, para o seu vizinho, para toda a humanidade, a quem o Senhor deseja salvar. Só que muitas vezes a gente não entende isso. E a gente acha que estando na igreja, quando eu estou na igreja, eu deixo de viver a minha vida. Que vida? Porque se só existe vida em Cristo, e qualquer outra vida fora dela é engano. É o que a Bíblia diz. Então nós precisamos entender que a melhor parte é estar aqui. É fazer parte do povo de Deus. É fazer parte da comunidade cristã, que entende os caminhos que Cristo estabeleceu para a sua igreja. E juntos, unidos, juntarmos as nossas mãos, erguermos as nossas mãos e trabalhar em favor do reino de Deus. Existe um reino que está em movimento. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho, nós desanimamos, mas o reino não para de trabalhar, o reino não para de se movimentar. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Quem para somos nós. Muitas vezes quem desanima somos nós. Quem cai, quem tropeça e quem fica prostrado no meio do caminho somos nós. E o Senhor, Ele quer todos os dias dizer para mim, olha, não pare, continue, não se canse, se cansar descansa, mas não desista. Continue, porque o nosso Deus é um Deus poderoso em obra para levantar as nossas forças, para nos levantar independente de qualquer situação. Amém? E nós precisamos entender que estar com o Senhor, com a família de Cristo, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, é a melhor parte. Eu olho para Jesus, quando eu quero aprender sobre Ele, eu olho para Ele. E aí, o próprio Jesus, Ele falou assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, marido, quem mais? Aquele que ama a sua vida mais do que ama a mim, não é digno de mim, queridos. Olha que forte. Será que Jesus quer que você abandone sua casa, sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa? Não. Jesus não quer que eles tomem o lugar de Deus. Jesus não quer que você ame nada mais, nem maior, do que amar a Deus em primeiro lugar. Jesus, Ele está falando assim, olha, a sua prioridade tem que ser Deus, porque os planos de Deus são maiores, os sonhos de Deus são melhores. E se você se centralizar no caminho, no centro da vontade de Deus, Deus, Ele que não para de trabalhar, Ele continua trabalhando. Ah, pastora, mas eu preciso tanto estar presente ali. Ah, fulano precisa de mim. Ninguém precisa mais de Cristo do que cada um de nós. Ninguém. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Já ouviu falar que Deus é um imã? Deus, Ele é um grande imã. E quando nós somos atraídos até Ele, entendemos o que Ele quer e nos centralizamos nele, Ele começa a puxar, a atrair tudo aquilo que a gente precisa. É assim que o Senhor trabalha. Às vezes a gente quer acreditar na nossa própria força, às vezes a gente quer acreditar na nossa própria intelectualidade e fala, eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo, e a gente acredita só na nossa força. E a gente não consegue mais ter tempo para buscar e servir a Deus como deveríamos fazer. Se Deus é maior, irmãos, se já ouvimos aqui que sem Ele nós não podemos fazer nada, por que não? Por que não nos firmar com Ele? Mas nós vamos entender nesse texto o porquê que muitas vezes é tão difícil a gente estar diante do Senhor. Então, igreja, irmãos, é isso. Ah, inclusive, eu lembrei de um texto agora que eu quero compartilhar. Teve uma vez que o Jesus, ele estava pregando numa casa. E aí os discípulos chegaram na porta e disse assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos te chamam. E Jesus responde o quê? Quem sabe? Só quem sabe. Minha mãe e meus irmãos são aqueles, e meu pai, né? São aqueles que fazem a vontade do meu pai.
Se você faz a vontade do meu Pai, eu estou com você, você comigo, a gente dá as mãos e cumpre o propósito de Deus. E minha mãe que não serve a Deus, e meu irmão que ainda não é crente, fica firme na presença do Senhor, que o Senhor está trabalhando. Se Ele vê o seu testemunho, se Ele vê o teu trabalho, se Ele vê a tua perseverança, Ele vai seguir os teus passos. Ele vai ser atraído por esse Deus que você busca. Irmãos, não tem como eu servir a Deus sem zelo. Não tem como eu servir a Deus de uma maneira desleixada, não tem como eu servir a Deus de qualquer jeito e passar o entendimento bom de quem é Deus para quem está me olhando. Não tem como. É por isso que nós fazemos aqui a virada do ano. Por quê? Porque a nossa família são vocês. Ah, pastora, mas é porque você não tem família aqui? Não. Desde que eu me conheço por crente, 20 anos, eu passo a virada de ano na presença do Senhor. Se o pai não quiser vir, ele vai ficar em casa, eu vou ver ele depois. Se a mãe não quiser vir, vai ficar em casa. Não estamos obrigando ninguém a fazer isso. Nós estamos falando que muitas vezes temos que colocar prioridades na nossa vida. Para quê? Para que o nosso testemunho demonstre quem é o Senhor na nossa vida. E para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os da nossa casa, tenham sede e fome de conhecer o Deus que você serve. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então, isso é ser a igreja do Senhor. Quando o povo de Deus se reúne, se torna uma reunião de candeias acesas. Esse ambiente não é qualquer ambiente. Esse lugar não é qualquer lugar. Quando o povo de Deus se reúne, o que aconteceu? Um levou sua lamparinazinha, o outro também levou, o outro também levou, uma luzinha aqui, uma luzinha ali. A Bíblia diz que quando eles se reúnem, o ambiente ficou iluminado. É assim a comunhão dos santos. É assim um ajuntamento do povo de Deus. Quando se reúne o povo de Deus, o ambiente fica extraordinário, o ambiente fica iluminado, toda treva tem que ser dissipada, todo mal tem que cair por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque estamos aqui com as nossas lamparinas acesas, trazendo ao Senhor o nosso melhor. O que significa lamparina acesa, irmãos? Espiritualmente falando. Representa tudo aquilo que você entrega ao Senhor. Representa tudo aquilo que você traz na presença do Senhor. Você sabia que quando você vem a um culto como esse, ainda que Deus possa derramar muitas coisas sobre a sua vida, você não pode vir só buscar? A primeira coisa que você tem que vir fazer é entregar, primeiro, a tua vida. Romanos vai dizer assim: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. A primeira coisa que a gente tem que trazer e oferecer diante de Deus é a nossa vida. E como que está a sua vida? O que você trouxe hoje para o Senhor? O que você veio deixar no altar, na casa, na presença de Deus? O que você veio liberar sobre a vida do teu irmão? O que você veio, o que você trouxe? A Bíblia vai falar assim, lá em Coríntios 14, 1 Coríntios. Portanto, qual a atitude correta então? É uma pergunta. E a Bíblia mesmo responde. Diz assim: ora, quando vocês se reunirem, cada um leve o que tem. Quem tem salmo, leva salmo. Quem tem mensagem, leva mensagem. Quem tem revelação, leva revelação. Quem tem dom de língua, fala em língua. Quem tem dom de cura, que cure. Quem tem recebido de Deus, entrega na presença do Senhor. Por quê? Somos uma igreja, somos um corpo, onde um depende do outro, um precisa do outro, um está aqui para levantar o outro. Amém, queridos? Então é importante você estar aqui, é importante esse ambiente, essa presença, essa comunhão, é necessário. Se não fosse a igreja do Senhor, nós não conseguiríamos nos manter de pé até o fim. Não conseguiríamos. Quando você vê o texto lá de Lázaro, né? E o rico, que os dois morrem e chegam cada um em seu determinado lugar pelas suas obras. Aí o rico fala assim: Senhor, agora eu creio que isso é real. Eu estou num lugar muito ruim. E aí ele fala assim: me permita e até a minha família, para que eles não venham para esse lugar. O que Jesus fala para ele? Não é mais, não cabe mais a você isso, essa tarefa. Ainda existe a igreja.
Ainda existem os profetas, ainda existe a palavra, ainda existe alimento nessa terra, ainda existe um lugar seguro que é a presença de Deus, ainda existe um lugar de refúgio, onde nós viemos nos alimentar, onde nós viemos trazer os necessitados, um lugar de cura, de restauração, de avivamento, onde o Senhor quer nos curar e o Senhor quer nos levantar para que estejamos firmes até o fim em nome de Jesus. Se você foi alcançado pelo Senhor, precisa entender a importância de estar continuamente diante dEle, na face dEle, aprendendo sobre Ele, buscando a Ele. E aí a Bíblia também fala assim, que foi nesse ambiente, que ambiente? No cenáculo, na igreja. Foi também no ambiente da comunhão, no ambiente da adoração, que aquele jovem, ele cai num profundo sono, cai da janela e morre. Então, espiritualmente falando, o que o Senhor quer nos ensinar? Aonde que aquele jovem estava? Aonde que o jovem estava? Na janela. Amém? Por que trouxeram isso aqui, gente? Eu nem estou derretendo. Só que estou. Aquele jovem, ele estava... Lembra que eu falei para você no início que ele estava no lugar certo, com as pessoas certas, mas mal posicionado? Aonde que ele estava? Na janela. Janela não é lugar de ficar. Ele estava mal posicionado. Por quê, pastora? Porque da janela, ele tinha a visão do ambiente de comunhão, sim ou não? Ele conseguia ver Paulo pregar? Ele conseguia ver os irmãos juntos? As candeias acesas? Ele conseguia ouvir a pregação? Conseguia sim ou não? Gente, interage comigo, senão eu vou achar que eu estou sozinha aqui. Sim. Da janela, ele conseguia ter a visão do cenáculo, da comunhão, da adoração, da palavra. Ele conseguia ouvir os louvores, ele conseguia até cantar os louvores. Mas da janela, ele também tinha uma outra visão. Qual a visão? Do ambiente da cidade. Da janela, ele olhava para o culto, mas ele olhava para a cidade. Da janela, ele tinha uma visão de uma grande escuridão, com algumas tochas em alguns lugares, né? Comércios grandes, alfândega, porto, talvez tinha tochas acesas, mas na sua maioria estava escuro. E aquela escuridão podia estar causando um cansaço na mente. A sua mente estava vagando, a sua mente estava dispersa, a sua mente estava distraída. Então aquele jovem, ele estava num lugar de risco. Aquele jovem, ele não estava num lugar seguro. Ele estava dividido entre dois ambientes. O ambiente de luz, ele vislumbrava o ambiente de luz, mas ele também vislumbrava um ambiente de trevas, onde a sua mente vagava. Não tinha uma definição. E aquilo causou o quê? Distração na vida daquele jovem, a ponto dele não conseguir se envolver com o culto, a ponto dele não conseguir entender a palavra, a ponto dele não querer estar junto com os irmãos no ponto de se envolver, mas ele estava distraído. Aquele jovem, ele estava dividido entre a pregação de Paulo e também entre a escuridão da cidade. Ele estava dividido. E a Bíblia vai falar assim que todas as vezes que nós estamos divididos entre dois ambientes, nós não vamos conseguir desfrutar 100% de nenhum deles. É por isso que Jesus fala assim, olha, não tem como servir a dois senhores. De uma mesma fonte, é impossível sair dois tipos de água. Não tem condições. Ou seja, você tem que ter prioridades. É por isso que Deus trabalha com prioridades. Não dá para a gente querer fazer tudo, ter tudo, querer tudo. Nós precisamos ter prioridades. É por isso que a Bíblia diz que qual que é a prioridade? A Bíblia vai dizer assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a Bíblia declara o que é prioridade na minha e na sua vida. Buscar a Deus, servir a Deus, entender a sua justiça, praticar a sua vontade. Isso é prioridade. Primeiro lugar fala de primícias, daquilo que é prioridade. E como estar naquele lugar talvez não era uma prioridade para aquele jovem. Não era algo onde ele estava amando estar envolvido com o ambiente. E aí, ele ficou tão distraído a ponto de entrar num profundo sono. Todas as vezes que a Bíblia fala de sono, a Bíblia está falando de morte espiritual.
O sono na Bíblia fala de um lugar de desânimo, tem a ver com letargia, tem a ver com falta de interesse, com falta de comprometimento. Olha aí, examina a minha e a tua vida nessa noite. Quantas vezes eu me pego tão desanimada? A gente se pega cansado, a gente se pega muitas vezes murmurando, e a gente tem que entender se a gente não está distraído demais, para tirar o olhar de Deus, para que isso roube a nossa visão da vontade de Deus. E aí aquele jovem, ele estava distraído, a ponto de entrar no sono profundo. Esta geração é uma geração sonolenta espiritualmente. Nós vivemos a geração de mais distrações que já houve. As maiores distrações estão nos dias de hoje. Muitas coisas acontecem para tirar o nosso foco, para roubar o nosso foco. Você lembra de Sansão? Quem lembra de Sansão? A Bíblia vai dizer assim sobre Sansão. Ele estava indo para uma cidade, porque ele ia casar com uma moça de uma outra cidade. E quando ele estava indo, a Bíblia diz que ele encontrou um leão e ele era muito forte. Então ele fez o que com o leão? Ele matou o leão. Só que na volta, ele teve curiosidade de ver o leão morto. Tinha algum problema em ver o leão morto? Não. Só que para ver o leão morto, ele teve que fazer uma coisa. A Bíblia diz, saindo Sansão do caminho. Então, para ver o leão, ele tinha que sair do caminho. E aí a Bíblia diz que quando ele volta para ver o leão, ele sabia que ele não podia tocar no leão, porque ele tinha um voto de Nazireu. Não podia fazer algumas coisas. Então, ele não podia tocar no leão, ele sabia disso. Mas quando ele chega, o que tem em cima do leão? Mel. Mel é bom? É saboroso? Alimenta? Ele não resistiu. Ele, sabendo que não podia fazer aquilo, foi colocado logo uma grande distração para atraí-lo. E quantas coisas têm nos atraído nesta geração, neste século, neste momento em que estamos vivendo. São muitas coisas. Muitas vezes a gente sabe o que não pode fazer. Muitas vezes a gente sabe da maneira que não deve ficar. Mas coisas, o inimigo muitas vezes tem colocado coisas que nos atraem, para distrair a nossa vida. Guarda uma frase no teu coração. A distração antecede o sono, e o sono antecede a morte espiritual. A distração é a antessala do sono, e o sono é a antessala da morte espiritual. Se estamos distraídos, já é um alerta de que estamos saindo do caminho. E o Senhor não quer que nós venhamos sair do caminho. Em um outro texto, a palavra do Senhor diz assim, que Sansão foi e dormiu no colo de Dalila. E quando ele faz isso, ele cava a sua própria sepultura. Porque o sono antecede a morte espiritual. Em um outro texto, a Bíblia diz assim, que a noiva de Salomão, sunamita, ela declara assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu amado veio ao meu encontro, porém eu dormia e não o vi passar. Será que nós estamos dormindo ao ponto de não enxergar o que Deus está fazendo? Irmãos, Deus é tremendo, é poderoso, é maravilhoso. Deus, ele tem agido, trabalhado na nossa vida. Deus, ele é misericordioso, tem dado tempo, tem dado graça para nós. Deus, ele ama a nossa vida, tem sido paciente, longânimo comigo e com você. Mas por que tantas vezes a gente tem coragem de sair de um culto e falar, não senti a presença de Deus, não vi o trabalhar de Deus, não sei o que Deus está fazendo, não senti nada, Deus não me ama, Deus me esqueceu. Como é que nós temos a coragem, muitas vezes, de declarar que nós não estamos vendo a presença de Deus em nossas vidas? Sabe o que está acontecendo? A palavra de Deus não muda. A igreja ainda continua sendo importante. Deus ainda continua levantando os seus. Cuidado, o Senhor tem nos exortado para que nós não estejamos distraídos nem dormindo a ponto de não ver o agir de Deus na minha e na sua vida. Que nós venhamos nos despertar nessa noite. Outro texto muito importante que fala sobre isso é das 10 virgens. As 10 estavam dormindo, sim ou não? Sim. Quando o noivo chegou, as 10 dormiam. Só que eu não estou falando de um sono físico, mas 5 delas dormiam espiritualmente. Por quê? Porque elas foram pegas com as suas lamparinas apagadas. Ou seja, não tinha azeite. Azeite representa a presença de Deus.
Não tinha a presença de Deus, não tinha fogo, não tinha essência. Elas não buscaram, não se prepararam, elas não se esforçaram, não se dedicaram. Elas não acharam importante o tempo de busca, de se preparar, de se adornar para o noivo. Elas tornaram irrelevante aquilo que Deus diz, é primordial para mim e para a tua vida. E aí quando o noivo chega, pega elas dormindo, mas não o sono físico, o sono espiritual. Elas não se atentaram para a volta do noivo. Queridos, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Não tem como ministrar a palavra de Deus e não falar da importância da igreja. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se você sabe, mas eu vou te ensinar. Você não é igreja sozinho. Igreja fala de nós, fala de plural, fala de comunhão. Eu só sou igreja. O que eu sou? Sou um membro, amém? Eu sou um membro. E um membro, ele precisa estar ligado no corpo, amém? Para ter vida. Então, se eu sou um membro ligado no corpo, cumprindo o seu propósito, eu tenho vida. Então, eu me torno a igreja do Senhor. Ele diz assim que vem buscar a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor? Não é um membro solto, perdido, morto, sem vida. É o corpo de Cristo em andamento. Efésios vai falar assim que o corpo de Cristo é a unidade dos membros, cada um fazendo a sua função, cada um se movendo no seu chamado, nos seus dons, naquilo que foi chamado para fazer. Quando eu entendo esse princípio, eu me torno igreja. Amém? Eu só me torno igreja quando eu estou envolvido ao corpo. E para estar envolvido ao corpo, eu preciso ser um membro que está junto, unido, na mesma fé, na mesma visão de Cristo Jesus. Então eu preciso entender que essa é a geração do hiperativismo. Estamos envolvidos, irmãos, com tantas coisas que não temos tido tempo de nos focar apenas em uma. E eu não estou falando de um sono físico. Quando você vem à igreja cansado, depois de um dia de trabalho, e você dá uma pescadinha ali, não tem problema. Desde que você desejou estar aqui. Porque o Senhor sonda o teu coração. Amém? Às vezes a gente chega do trabalho cansado, em cima da hora, até atrasado. Não é legal atrasado, mas às vezes não dá. E o Senhor entende, amém? O Senhor entende que você está cansado. Aí às vezes você dá uma pescadinha, mas você está ali. Eu quero ouvir a Deus, eu quero ser tocado por Deus, eu quero tocar em Deus. E Deus, Ele vai falar comigo e com você. Você sabe qual que é o grande problema? É quando nós estamos aqui e nós não queremos estar. Estamos por qualquer outro motivo, menos para agradar a Deus. Você sabe qual que é o grande problema? Quando estamos aqui, estamos distraídos. Estamos aqui, o nosso corpo não está, a nossa mente não está. Está lá em fulano, em ciclano, no problema, na situação, não confiando que o Deus que você veio buscar é o Deus que pode todas as coisas. Você sabe qual é o problema? Quando você está aqui, não vê a hora de acabar. E você fica, ai meu Deus, esse louvor não acaba. Ai, essa palavra não acaba. Ai meu Deus, fulano veio para a igreja hoje. Ai Senhor, e você começa a reparar demais no ambiente. Você começa a estar ligado demais nas coisas externas e não está preocupado com o sono espiritual que muitas vezes tem te colocado num lugar de risco, num lugar de perigo, numa zona que muitas vezes você pode, muitas vezes ser fatal para mim e para você, ter consequências irreversíveis. Não é essa a vontade de Deus. O que te faz participante do corpo não é o fato de você vir à igreja. Você está aqui, mas você pode estar aqui e não ser daqui. O que te faz participante do corpo é você entender que você é a igreja. Se você entende que você é a igreja, você entende que você precisa estar aqui. Porque você é um membro ligado ao corpo. Você não pode faltar. A sua presença é importante. Se está fraco, Deus levanta. Se está forte, contamina os irmãos e fortalece a igreja. Mas você precisa estar aqui. E é por isso que Paulo, ele diz lá na ceia, quem lembra? Vamos lá. Paulo diz assim na ceia: é por isso que muitos dormem. E tomam por quê? Porque tomam a ceia indignamente. Aí ele fala, por quê? Porque não discernem o corpo. Você não toma a ceia indignamente quando peca, se muitos achavam que era isso. Você não torna a ceia indigna quando você fala um palavrão, quando você erra, desliza,
Quando você cai, briga com o marido. Tem gente que briga com o marido e fala, não vou tomar ceia. Estou indigna, estou em pecado. Não é isso que Paulo está nos ensinando. Quando Paulo fala assim, que muitos dormem porque não discernem o corpo, é a importância do corpo. É a importância da igreja. É a importância de um ajuntamento. Muitos estão aqui, mas não sabem que é importante estar aqui. Mas não ligam se estão aqui ou não. Muitos estão aqui, mas nem querem estar aqui. Aí quando você vem cear, você toma a ceia por tomar. Para cumprir um ritual. Para fazer bonito, para ninguém ver que fulano deve estar em pecado. Porque não entende o que é não discernir o corpo. Não discernir o corpo é não entender a importância do corpo. A importância de você que faz parte do corpo estar aqui, em comunhão com os irmãos. É isso que Paulo está nos ensinando. Então é necessário, irmãos, muitas vezes nos posicionarmos. Sabe, querido, o Senhor, Ele tem pressa em nos posicionar. O Senhor tem pressa em agir na minha e na tua vida. Aí a Bíblia diz assim, que o jovem Eutico estava numa posição desprivilegiada. Já vimos isso, não é verdade? E quando o sono pegou ele, o que aconteceu com ele? Ele caiu. E quando ele cai para dentro ou para fora? Para fora. A nossa queda, o lado que a gente cai, revela onde está o nosso coração. Ele caiu para fora. Ele demonstrou que estava distraído, cansado, afadigado e não suportou o ritmo, o discurso, o momento, a comunhão. E ele cai para fora. Quando ele cai para fora, ele morre. Se ele tivesse caído para dentro, ele tinha morrido? Eu acredito que não, era muito baixo. Era muito baixo. Ele não teria morrido, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente precisa entender essa questão do cair. Sabe por quê? Porque às vezes a gente desliza, a gente peca que a gente não é perfeito, e aí qualquer deslize a gente se acha indigno de continuar fazendo parte do corpo. Só que entenda uma coisa, todas as vezes que você cair, mas a sua queda for na presença de Deus, Ele move todas as condições para te levantar de novo. Ele te ressuscita, Ele te levanta, Ele faz o milagre, Ele faz o que preciso for para te levantar, porque não tem ninguém mais interessado do que Deus de te ver de pé. Só que tem um problema, quando a gente cai para fora, quem que vai te estender a mão? Quem que vai te trazer de volta para o caminho? Se o mundo jaz em treva, se o mundo jaz do maligno, não vai ter ninguém que te ame a ponto de zelar pela tua alma e te colocar de novo no caminho. Não vai ter. Então entenda uma coisa, se você tiver que cair, tiver que fraquejar, tiver que muitas vezes se humilhar, faça na presença de Deus. Porque o Deus, Ele te reposiciona nele. Ele não vai te deixar no mesmo lugar de queda. Ele te reposiciona no teu lugar de origem, que é de filho de Deus. Amém? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele estava onde? No chiqueiro, com os porcos. Ele foi conduzido à humilhação e à vergonha de estar com os porcos, comendo a lavagem num lugar sujo. Era humilhante para os judeus. Mas aí ele diz assim, e caindo em si, voltei para o meu pai. Ele podia ter achado que era uma vergonha, sim ou não? Ele falou, poxa, vou ter que voltar para a casa do meu pai depois de ter feito o que eu fiz. Que humilhação. Sim, poderia até ser uma humilhação. Mas não se esqueça que ele voltou para a casa do pai. E o pai, ainda que ele estivesse se humilhando, o pai não ia permitir que ele continuasse numa posição de humilhação. Então, quando ele volta, ele fala, eu não sou digno nem de ser chamado filho. Me põe como servo? E o pai fala, não, eu te devolvo a sua posição, porque você é filho. Aleluia, amém, querido? Você é filho. Não interessa como você está, irmãos. Se está fraco, é aqui que você tem que estar. Se está forte, é aqui que você tem que estar. Se você acha que você vai cair, que você vai ficar prostrado, você não vai, porque você está no lugar certo. Você está na presença de Deus. Cair para dentro é relacionamento. Cair para dentro é posicionamento. Cair para dentro é envolvimento. Cair para fora é muitas vezes não ter quem te estenda a mão. Preste atenção. Este jovem, ele estava ouvindo a pregação de Paulo, sim ou não? Ele estava ouvindo uma boa palavra. Quem era Paulo, né? Quem dera nós ouvir a Paulo. Ele estava ouvindo uma boa palavra, mas isso não impediu que ele caísse. Então entende uma coisa, querido. Ouvir uma boa palavra não vai te impedir de cair.
Ouvir uma boa pregação não vai te impedir de tropeçar. Estar na igreja não vai te impedir de cair. Assim como estar na igreja não te faz um cristão. Você é feito um cristão quando você entende que você deve seguir os passos de Cristo e ser semelhante a Ele. Pior do que o ateu. Pior do que o ateu. Ser ateu é ruim? Deve ser muito ruim. Deve ser muito triste você não poder acreditar que tem alguém maior que você. E acreditar só na sua força, na sua pequenez. Deve ser muito triste. Mas pior do que ser um ateu é ser alguém que diz que acredita em Deus e não age como se Ele existisse. É muito triste, irmãos. Não seja eu e não seja você. Alguém a falar que é crente, alguém a estar numa igreja, alguém a carregar uma Bíblia. E muitas vezes o que você faz lá fora contradiz com o que você diz que é. Não seja eu e não seja você. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor vai dizer assim, lá em Mateus, depois você lê Mateus 18. Vai dizer assim, é necessário que venham os escândalos na igreja. Tem tanta gente que fica escandalizada com tanta coisa, né? Se horroriza, se aterroriza, sai da igreja, faz um vendaval. E a Bíblia diz assim, é normal. Precisa acontecer. Para quê? Para revelar quem é e quem não é. Amém? Então é normal vir os escândalos na igreja. Quando vir, sabe o que você vai fazer? Ficar quietinho, continuando sendo igreja. A gente vai continuar sendo igreja, independente de qualquer coisa. É normal vir os escândalos. Só que a Bíblia diz assim, porém, ai, por quem vinha o escândalo. Ai é uma expressão de dor ou de alegria? Ai, uma expressão de dor. Não deve ser muito bom. Deus fala assim, ai, por quem vinha o escândalo, que não seja de mim e de você. Quando nós falamos que somos e não somos, quando nós falamos que temos e não temos, quando a gente não dá testemunho da verdade com o nosso testemunho, a gente não apenas se perde, mas faz tropeçar os pequenos que estão lá fora. E isso é muito triste. Essa não é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Nós precisamos parar de ser Judas. Quem era Judas? Judas andou com a porta, mas não entrou por ela. Judas, ele andou com o pastor, mas ele não quis ser ovelha. Judas andou com a verdade, mas ele preferiu a mentira. E nós precisamos sair dessa zona de comodismo, dessa zona de conforto, onde está tudo bem, onde tudo posso, onde é tudo normal, e passar a viver uma vida que verdadeiramente agrada o meu e o seu Cristo. Nós precisamos sair do sono da religiosidade. Quantas e quantas pessoas num sono profundo da religiosidade vêm para a igreja e se preocupa com tantas coisas externas. A minha roupa, a roupa do irmão, se é preta, se é amarela, sabe? Se a luz vai apagar, se a luz vai acender. A gente se preocupa com tantas coisas pequenas que não tem nada a ver com a nossa salvação. E se esquece que muitas vezes somos nós que precisamos nos despertar e voltar a nos envolver com a presença de Deus. Sabe? É isso que o Senhor espera de mim e de você. Nós somos uma geração de consumidores, mas nós não podemos fazer parte dela. O que é uma geração de consumidores? Aqueles que vêm à igreja só para pegar o que te faz bem. Eu vou para a igreja buscar, eu vou para a igreja receber, eu vou para a igreja porque eu preciso disso e preciso daquilo, mas eu não quero ser confrontado, eu não quero me comprometer, eu não quero me envolver. Eu estou tão distraído com tantas coisas que eu nem tenho tempo, é legítimo, de me envolver. E às vezes a gente ainda tem coragem de chegar no pastor, na pastora, e falar, pastora, a senhora sabe da minha luta, né? Aí eu falo, sim, eu sei. É assim que a gente tem que fazer, né? E aí a gente ora para o Espírito Santo constranger. Porque cada um tem a sua luta. Cada um tem os seus processos. Eu estava conversando ontem com a pastora Lúcia, pastor Sérgio, conversando, a gente de boa. E eu falei assim, olha, pastor, fácil não é para ninguém, né? E eu não acredito que tenha na igreja. Eu acredito que tem pessoas igual, mas eu não acredito que tenha alguém na igreja mais compromissada, até porque é responsabilidade nossa, né? Nós temos que ser assim, do que eu e o pastor, né? Então nós somos os primeiros, para que outros venham também. Nós precisamos ser o exemplo, sabe? Mas mesmo assim o Senhor nos dá a condição de tudo, de trabalhar, de estar com a família, de ter lazer, sabe? De estar na igreja, nós não faltamos nenhum culto, a não ser que seja necessário. Vocês não têm noção. Eu falo para minha filha assim, para a Rebeca, porque às vezes criança, você sabe que gosta de inventar, né?
E aí ela fala assim, mãe, estou com dor de barriga, não vou para a igreja. Estou com dor de cabeça para a escola. Estou com dor de cabeça, não vou para a escola. E aí acabou que ela teve muitas faltas na escola. Porque a gente não quer que a criança vá ruim para a escola, né? Só que aí agora vem o 6º ano, né? E no 6º ano a falta já compromete. Aí eu conversei com ela e falei assim, filha, deixa para você não ir para a escola quando for algo sério. Uma dor de barriga, por exemplo, porque a dor de barriga é sério. Você não controla, né? E aí, onde eu quero chegar? Que aí ela mudou agora o discurso. Mãe, estou com dor de barriga. Não estou mais com dor de cabeça, estou com dor de barriga. Aí agora a gente fica sem saber, né? E de vez em quando tem que deixar faltar. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que até com dor de barriga, estou revelando, viu? Primeira mão, o pastor já veio para a igreja. Coitado, ele já veio até com dor de barriga. Foi um ensino de manhã e ele precisava ministrar. E ele falou, pastora, você ministra? Eu falei, não. E ele falou, então sou eu mesmo. E ele veio. E aí no meio daqui do ensino, ele precisou se retirar para ir no banheiro. Porque quando a gente está comprometido, a gente está comprometido. E isso não se torna um peso. Amém, irmãos? O que nós temos que entender? Que muitas vezes estar na presença de Deus não pode ser um peso. Antigamente, a gente pregava sobre o pecado e as pessoas fugiam do pecado. Hoje, quando a gente prega sobre pecado, as pessoas querem fugir da igreja. E isso é muito triste, muito triste. Porque a palavra de Deus não muda, queridos. Nós precisamos ainda continuar firmes nesse lugar. Continuar firmes contra a igreja do Senhor. Nós precisamos nos posicionar em Cristo Jesus. Sair do lugar de risco, que muitas vezes vai causar consequências irreversíveis para a minha e para a sua vida. Quando a gente quer construir uma casa, a gente examina o terreno. Não pode ser em terra de areia, tem que ser na rocha. E com relação à construção da nossa vida, que é algo de muito mais valor, quais são as nossas bases? Quais são os nossos pilares? Qual tem sido a nossa estrutura? É necessário definir de que lado nós estamos. Porque distraídos, envolvidos com muitas coisas, muitas vezes dividido entre 2 ambientes, nós não vamos conseguir desfrutar do que Deus tem para mim e para você. Nós não somos uma igreja religiosa que fala, você não pode fazer isso, que coloca um jugo sobre a tua vida, que você não pode, você não deve, isso é do diabo. Não, sabe? Mas nós não podemos também omitir de falar a verdade. E o que tem derrubado, desanimado e derrubado crente nesse tempo, são as distrações. São os prazeres. Por isso que a gente iniciou o culto com um texto favorável para essa pregação. Se eu estou crucificado com Cristo, é eu que ainda mando na minha vida? É eu que ainda controlo minha vida? Eu ainda vivo segundo a minha vontade, os meus prazeres, será? Porque se for, isso tem que mudar. Já estou crucificado com Cristo. E eu não vivo mais eu. Mas Cristo precisa viver em mim. Cristo precisa conduzir a minha vida. Cristo precisa me dar as direções sobre o que eu preciso fazer, aonde eu preciso ir, como eu preciso proceder todos os dias. Cristo é a nossa direção. Cristo é tudo que nós precisamos. Fugir da luta, muitas vezes nos tornamos covardes, mas quando queremos fugir das distrações, nos tornamos ousados diante de Deus. Nós precisamos ser ousados, entender que somos capazes, porque não estamos só. Estamos com o Senhor. É Ele que te chamou, é Ele que te capacita, é Ele que te levanta e é Ele que te faz viver a vontade dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra, ela vai falar a 2 grupos de pessoas, aos nossos corações. Um deles é aqueles que se encontram em cima do muro. E olha, diga-se de passagem, não é pouca gente. Muitos de nós, muitas vezes estamos confusos, estamos divididos. Sabe, ficar em cima do muro é ficar no muro da indecisão. É não saber o que Cristo tem comigo, o que eu tenho com Cristo e não querer viver a vontade de Deus na minha vida. É muitas vezes estar mais envolvidos com as coisas fora de Deus do que com as coisas de Deus. Isso é estar em cima do muro. Isso é estar na janela. É estar dividido
entre dois ambientes, entre duas vontades, entre dois senhores. E essa não é a vontade de Deus para nós. Não é esse o lugar que Deus quer nos colocar. E há outro grupo de pessoas que essa palavra vai falar, é aqueles que já se encontram caídos. É aqueles que por algum motivo já perderam a fé. Já estão frustrados, desanimados, prostrados. Não tem mais alegria de estar na casa do Senhor. Não tem mais a alegria de se envolver com a obra, com o reino e de cumprir o propósito de Deus. E estar nesse lugar não é a vontade de Deus também. São lugares de risco, lugares de distração, lugares que antecedem um sono espiritual, onde nós não vamos conseguir ver o nosso amado, nem agir, nem voltar. Não é esse lugar que o Senhor tem para você, mas é o lugar de posicionamento. É o lugar de frente, é o lugar de filho, é o lugar de propósito, onde o Senhor quer colocar a minha e a tua vida nessa noite. Amém? Eu sei que foi extenso, mas não se preocupe, não foi mais extenso que Paulo. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu gostaria que você, ao se colocar de pé, você entendesse que é um posicionamento que você está tomando. Eu estou me colocando de pé para sair desse lugar de conforto, para sair desse lugar de comodismo. Fecha os teus olhos nessa noite. É um culto profético. E aqui está sendo profetizada a palavra do Senhor na tua vida. Não tem ninguém mais que se importa mais com você do que Deus. Deus, Ele não quer te ver prostrado nem caído. O desejo de Deus é continuamente, todos os dias, te pegar pela mão, te levantar e te conduzir a um lugar de honra. Deixa o Senhor pegar na tua mão nessa noite. Deixa o Senhor, a palavra do Senhor diz assim, que os ouvidos dele não estão tapados, as mãos dele não estão encolhidas. Ele está estendendo a mão para mim e para você nessa noite. Ele fala, vem que eu te levanto, vem que eu te sustento, eu sou o teu Deus. Todas as distrações e impedimentos caiam por terra nessa noite. Tudo aquilo que muitas vezes tem tentado frustrar os nossos planos e os planos de Deus na nossa vida, caia por terra nessa noite. Ele toca a mim e a tua vida nessa noite, para mostrar para mim e para você o quanto Ele nos ama. Porque quando Ele toca a mim e a você, não é Ele que fica imundo, mas é nós que nos santificamos. Quando Ele nos toca, Ele não morre, mas nós temos vida no Senhor. Ele nos ressuscita. O Senhor não tem crise com a sua crise. Ele não se desespera com o seu desespero. Ele não tem medo do seu pecado, nem nojo de você pelo teu erro. Ele não se assusta com a tua queda. Muito pelo contrário. Ele diz assim, o meu abraço te cura. Naquele dia, aquele homem, aquele jovem estava no lugar certo, na hora certa. Tinha um homem de Deus ali que o abraçou, representou Deus e devolveu a vida àquele homem e trouxe a ele o milagre que ele precisava e avivou a sua igreja. O Senhor está aqui nessa noite. O abraço dele te cura, o abraço dele te levanta, o abraço dele te dá vida. O Senhor quer que você saia de pé desse lugar, não capengando, mas posicionado, crente, confiante de que o seu Deus te ama, te levanta, te sustenta, te põe de pé e te reposiciona em nome do Senhor Jesus.